Estava falando aqui também à tarde, que o senhor que estava aqui dizendo para ele que não faça dessa igreja uma igreja igual as outras que ele conheceu. Não seja uma igreja só de passagem, não seja uma igreja somente de cantar, de dar glória a Deus, de ficar na emoção, mas faça dessa igreja a igreja de resultado para a sua vida. A igreja que abriu as portas para mudar a tua história de vida. A igreja que abriu as portas para não ser mais uma, mas ser a igreja de Cristo, pregando a verdade que o povo precisa ouvir, aquilo que é necessário para levantar o caído, aquilo que é necessário para levantar o pobre do pó, aquilo que é necessário para o paralítico andar, para o cego ver. É como diz aqui: seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, da santidade do teu tempo. Então, uma pessoa que entrar aqui nessa igreja, na igreja sobrenatural do poder de Deus, ela tem que sair daqui o quê? Satisfeita com a igreja, satisfeita com a casa, satisfeita com o templo do Senhor. Ninguém pode sair daqui se queixando, dizendo que nada aconteceu. Ela viveu a fé, mas nada aconteceu. Porque essa aqui não será mais uma igreja na vida da pessoa, mas será a igreja ao qual ela mudou a vida dela. A igreja ao qual um dia ela chegou destruída e teve sua vida restaurada, sua vida transformada. Porque aqui nós não estamos pregando religiões, nós não estamos pregando ensinamento de homens. A palavra que é pronunciada, a palavra que é anunciada aqui dentro é a palavra de Deus, é a Bíblia. E é o que Deus manda que nós fazemos. Nós obedecemos ao nosso Deus, fazemos aquilo que Ele quer, que é da vontade dele, o que Ele deseja para o homem. Aqui não tem o que eu acho que deve ser, da maneira que eu penso que deve ser melhor ou não, mas é da maneira que Deus quer, para que aconteça isso aqui, que as pessoas venham sair daqui satisfeitos com a bondade dessa casa, da santidade do seu templo. Com proeza nos respondes em justiça. Olha só, com proezas nos responde em justiça. Quer dizer, nós vamos ver o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Com proeza Ele nos responde com justiça, ou seja, Ele honra a nossa fé, Ele dá ouvido à nossa oração, Ele responde ao nosso clamor, à nossa súplica. Ele não deixa passar em vão o que nós estamos fazendo aqui dentro. Digam graças a Deus. Ele não deixa passar em vão, não passa despercebido de Deus o que nós temos feito aqui dentro. Amém, gente? Amém. Com proezas, Ele vai nos responder em justiça. O Deus da nossa salvação, Ele é a esperança dos confins da terra e de mares distantes. Ele é a esperança daquele que hoje nem sequer, de repente, tem fé para crer que existe um Deus. Ele é a esperança para aquele que hoje vive sendo humilhado, sendo pisado, sendo maltratado nesse mundo, sendo a escória do mundo, sendo motivo de risada da sociedade. Ele é a esperança para os mares distantes. Digam graças a Deus. No Salmo 66, versículo 18, diz assim, ó: se eu tivesse guardado iniquidade em meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Por isso que aqui na igreja sobrenatural do poder de Deus nós ensinamos as pessoas a obedecer a Deus, a abandonar o pecado, a abandonar as coisas erradas, a resistir à voz do diabo, não praticar o que Satanás quer, mas fazer sim a vontade de Deus, negar-se a fazer a vontade do diabo, negar-se a fazer aquilo que Satanás manda. Satanás não manda em nós, Satanás não tem voz, Satanás não tem autoridade sobre nós, não tem poder nenhum. Nós somente ouvimos ao nosso Deus, ao Deus vivo, ao Deus da Bíblia, ao Deus restaurador, o Deus que transforma, o Deus que cura, o Deus que liberta. Amém. E diz assim: se eu tivesse guardado iniquidade em meu coração, quer dizer, se eu tivesse me mantido no pecado, se eu tivesse continuado a ter uma vida errada, se eu continuasse a pecar, se eu não obedecesse a Deus, se eu não ouvisse a voz de Deus, o Senhor não teria ouvido a minha oração, Deus não teria me ouvido. E se Deus não teria me ouvido, hoje eu não estaria liberto, hoje eu não estaria com a minha vida restaurada, com a minha vida transformada. Porque Ele não teria me ouvido se eu tivesse guardado a iniquidade, se eu tivesse me mantido no pecado. Por isso a gente ensina as pessoas: não vem aqui somente
para buscar milagres, mas vem aqui para buscar Deus, vem aqui para buscar salvação para a tua alma. E para buscar a salvação, tu é obrigado a pagar um preço, uma renúncia. Renunciar àquilo que Deus abomina, aquilo que Deus é contra, aquilo que está na palavra do Senhor, que Ele é contrário, que desagrada a Ele. E no Salmo 89, no versículo 15, vamos chegar até o Salmo 89, versículo 15, diz assim, já vamos encerrar: bem-aventurados aqueles que aprenderam a aclamar-te. Não é aclamar a Deus, é a aclamar a Deus como seu Deus, né? Como alguém superior, como alguém grande, uma autoridade maior, como alguém majestoso, como alguém soberano. Bem-aventurados aqueles que aprenderam a aclamar-te, que andam, ó Senhor, na luz da tua presença. Digam graças a Deus. Bem-aventurado então aquela pessoa que anda onde, gente? Na presença desse Deus. E se eu andar na presença de Deus, e eu te convencer a andar na presença desse Deus, bem-aventurado também terás vós. Amém? E terás prazer no templo do Senhor. E terás prazer na casa do Senhor. Como eu sempre digo, a igreja de Cristo tem que ser o próprio Cristo. Aqui a pessoa tem que encontrar a cura, encontrar a libertação. Tudo que Jesus oferece, a pessoa tem que encontrar aqui. Tudo que Jesus tem para dar, a pessoa tem que encontrar aqui nesse lugar. Porque a própria presença dele tem que estar aqui. Amém, gente? Os milagres são obrigados a acontecer. As maravilhas que o incrédulo só pode ler na Bíblia e observar na vida dos que creem, nós vamos ver nas nossas vidas. Aqueles que se contemplam com os olhos deles, nós vamos viver, materializar na nossa vida. Porque nós cremos nesse Deus, ou obedecemos a Ele, fazemos a vontade dEle, e como diz ali, bem-aventurado aqueles que andam no caminho desse Deus. E nós andamos no caminho desse Deus. Digam graças a Deus. Então, já temos que colocar no nosso rosto o sorriso de um vencedor, de um vitorioso. E não ficar mais decretando ou determinando fracasso, derrota. Isso não existe. O único fracassado que nós conhecemos é o diabo. O único derrotado é Satanás. O único doente é o diabo. O único doente é Satanás. O único miserável é Satanás. Amém, gente? Porque o povo de Deus não traz essas características de Satanás. O povo de Deus não tem a natureza satânica. Ele não traz a miséria, ele não traz a doença, ele não traz a derrota, ele não traz o fracasso. Ele traz a natureza divina, natureza de um vencedor, natureza de conquistador, natureza daquele que foi levantado para vencer, para glorificar o nome desse Deus, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Para isso cada um de nós fomos chamados. Eu fui chamado, vocês foram chamados para glorificar a Deus e mostrar para o mundo o Deus que nós servimos, que nosso Deus é Deus de poder, é Deus de milagre, é Deus vivo, é Deus que opera, é Deus de resposta, é Deus que é fiel àquilo que Ele tem prometido. Aquilo que Ele falou se cumpre na vida do que crê. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Amém, gente? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.